Rapaziada, inacreditável tamanho ingratidão. O Hugo Souza disparou contra o Flamengo, hein? Vamos dar uma olhada no que ele disse aqui sobre o nosso Mengão. Duelo acontece neste domingo, Flamengo contra o Corinthians, e o goleiro do Corinthians soltou essa antes da partida, né? A gente vai dar uma olhadinha nisso. Estamos preocupados até porque o Flamengo há 2 jogos não marca, né? Contra o Vasco 0-0 e contra a LDU 0-0. Então a gente está um pouquinho preocupado. Vamos dar uma olhada aqui nessa fala do Hugo e já começar a repercutir Flamengo e Corinthians no próximo domingo pelo Brasileiro. Se inscreva, aciona o sino, deixa o like. Vamos embora pro vídeo. Começar com esse corte que eu separei aqui, ó. Muito top, vamos lá. Mas se esses jogadores que a gente vai colocar agora para você avaliar junto com a gente estiverem em campo, a gente vai ter belos confrontos também. Falando de Flamengo e Corinthians, o quem é melhor traz Pedro e Yuri Alberto. E aí vocês contextualizem como vocês quiserem. Momento, biografia. Se você quiser que eu mando, Paulinho. Não, eu queria saber se é o momento, se é então eu vou mandar. A carreira, o quê? Momento. O Yuri Alberto. Você é louco, o Pedro tá voltando de lesão, já marcou gol com força aí. Tá maluco, Paulo Nunes? Tá maluco. O Pedro tá voltando de lesão. Voltando de lesão, tá um tempão parado. O máximo que ele jogou foi 33 minutos. O momento é do Yuri Alberto, tá jogando. O Pedro, de uma perna só, é melhor que o Yuri Alberto. Já há um tempo bem. Agora, se perguntar qual que você escolhe pra sua seleção... O Paroinho, tem duas coisas. Paroinho por um momento. Por isso que eu falei, por isso que eu te perguntei Paroinho antes. é o Pedro. Tá você perguntou, eu dei um caminho, mas você pode seguir o caminho que você quiser. Ah, é? Tá, vou mudar então. Tá. Tem jogo hoje à noite, você tem um time, você vai de quem? De Pedro ou de Yuri Alberto? O time é meu? O time é teu. Eu vou de Pedro. Pedro, claro. Então, O momento do Yuri Alberto no Paroinho é o Pedro. Tá. Quem é melhor? Pedro ganhou. Ok. Esse é o quem é melhor de Flamengo e Corinthians. Passa pro próximo. Arrascaeta e Memphis ainda no Flamengo e Corinthians. Vai ser boa, hein? Isso é boa. Isso aí entala, hein? Vai o Eric primeiro. Como jogador, Memphis, né? Acho que o Memphis tem... Como jogador, Memphis? Boa. Memphis. Em tudo. Eu vou Momento no... Eu vou no Arrascaeta. O momento do Memphis eu acho Isso vai chegar no vestiário do Flamengo, vai ser gostosinho no azeite. um bom momento. O Arrascaeta está muito bem. Nós estamos falando de 2 jogadores de seleção de seus países, 2 jogadores que têm uma biografia fora do comum. Né? O Memphis é maior. Veja bem, o Arrascaeta está na galeria de dos maiores jogadores da história do Flamengo e do Cruzeiro também, tá? Esse é um ponto. Mas, olha a carreira do Memphis. Sim. Do Cruzeiro nem tanto, na minha opinião. Não é só a carreira. O Memphis é um dos maiores jogadores da história do futebol holandês. Né? Eu voto no Memphis. E agora, os dois caberiam bem num time, hein? Se o Corinthians contratasse o Arrascaeta ou o Flamengo ou o Memphis, os dois caberiam. Menção honrosa, eu voto no Arrascaeta. A corneta, mas não jogam juntos. Joga. O Memphis hoje é quase... É mais atacante hoje. É quase aquele atacante por dentro, junto com outro atacante. Corinthians que enfrenta o Flamengo no Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Não sabemos se o Dorival já estará ali na beira do gramado, mas vamos com as informações agora do rubro-negro carioca. Jufo está conosco nesse Sport Center. Fala, Jufo, tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Bom dia não, boa tarde. Boa tarde, Marcela, quase ali na hora do almoço, todo mundo com fome aqui já na imprensa, no CT do Ninho do Urubu. Demorou um pouquinho, mas o Danilo falou com a gente e ele falou sobre essa pressão. Daqui a pouco a gente vai saber mais, ele vai aparecer aqui no Sport Center e vai falar sobre esse momento aqui do Flamengo, mas o Felipe Luiz segue nessa preparação para o duelo contra o Corinthians no final de semana. O Flamengo vive um período de atenção, não é uma crise, mas um período de atenção, porque nos últimos 2 jogos o conhecido Flamengo ofensivo de Felipe Luiz não conseguiu marcar gols, foram 2 empates, um contra o Vasco e um contra a LDU na altitude, então um clima já de atenção, de mais foco no setor ofensivo para poder voltar a fazer gols e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 2 dúvidas para essa partida, o Gonzalo Plata e o Alexandro treinaram só parte da atividade de hoje, a imprensa já nem estava mais no momento gravando, os 2 eles entraram já no meio da atividade junto com os outros jogadores e ainda são dúvida para essa partida contra o Corinthians. O Gonzalo Plata se recupera de um edema no joelho direito, ele está com dores ali naquela região, ele fez uma ressonância magnética, mas não deu nenhuma lesão, então ele vai sendo avaliado dia a dia
para ver como está essa recuperação. Quando ele parar de sentir dores, ele vai estar à disposição do Felipe Luiz. Já o Alexandre está com um incômodo na coxa desde o jogo contra o Vasco e vem fazendo um trabalho separado também, deve ficar no banco de reservas para essa partida contra o Corinthians. O Danilo, então, vai chegar agora e vai falar sobre esse momento do Flamengo, o primeiro momento de pressão dele aqui no clube. Vamos ouvir o Danilo. Se eu quisesse viver sem pressão ou com pouca pressão, não teria escolhido vir para o Flamengo, certamente. O Flamengo tem que ser assim, tem que viver com pressão. E é uma pressão para que a gente possa ser líder do campeonato, para que a gente volte a ser primeiro. Então essa é uma pressão maravilhosa, é um privilégio, certamente. A sequência do ano passa sempre pelo jogo seguinte, né? O jogo seguinte é o jogo contra o Corinthians, no Maracanã. E a importância é a mesma importância de cada jogo, né? O que eu tenho falado aqui é que o nosso objetivo, o nosso foco, né, a nossa prioridade é sempre o jogo seguinte, independente da competição. Acho que é esse o pensamento que a gente tem que seguir trabalhando aqui dentro. Tá aí então um momento de pressão. Danilo muito acostumado, né? Já jogou para o Real Madrid, Juventus, um jogador muito rodado, seleção brasileira, então ele já tentando acalmar os ânimos da torcida. São 2 empates, mas o Flamengo segue se preparando para esse duelo contra o Corinthians. O Pedro atuou por 37 minutos contra a LDU, vem dando passo a passo naquela programação para a volta da lesão no joelho, né? E contra o Corinthians é esperado que ele atue por 45, mas não como titular, vindo do banco de reservas. Então o Pedro podendo aumentar ainda mais a minutagem para essa partida. É isso, Marcela, tá começando a chover aqui, então eu tenho que já devolver, tá todo mundo já correndo pro teto assim para se esconder da chuva, porque no Rio de Janeiro nessa sexta-feira não tem sol. É um clima bem londrino mesmo, bem cinza, Marcela. Ai, gosto do Londrina. Bom, bora dar uma olhada aqui então agora nesse corte do Hugo Souza para a gente analisar o que o goleiro do Corinthians disse. Na sequência tem mais cortes do Mengão projetando aí a parte da imprensa, projetando a partida do Flamengo. Vamos lá. Vamos lá, Hugo, a gente está ao vivo. Queria falar sobre esse seu retorno, né, no finalzinho do jogo ali, fez defesas importantes ao longo da partida também, mas justamente aquele finalzinho você já chegou, já fazendo boas defesas. Fala sobre esse seu retorno, né? Tava programado contra o Flamengo, você voltou antes. Na verdade estava sim programado contra o Flamengo, mas a gente conseguiu fazer um esforço ali para que eu pudesse voltar no jogo de hoje, que era um jogo muito importante. Então fico feliz de poder ajudar a equipe da forma que eu amo, da forma que eu sempre procuro ajudar. Então, mais feliz ainda pela vitória, né? Era uma vitória muito importante que coloca a gente dentro de um caminho que a gente precisa trilhar dentro dessa competição. E entendendo que os 2 primeiros jogos não foram da forma que a gente esperava, mas agora é continuar esse caminho aí. A gente domingo tem um grande jogo e agora se preparar da melhor forma para que a gente continue vencendo. Falar justamente sobre isso, né? Expectativa aí para a partida contra o Flamengo. A expectativa é sempre dar o nosso melhor, sempre fazer o melhor, né? E independente do comando, né? A gente vive esse momento aí de incertezas ali, sobre saber quem vem, quem não vem, mas acredito que o presidente e o Fabinho vão tomar a melhor decisão, fazer o que for melhor para a nossa equipe, para o clube. E a nossa função é sempre dar o nosso melhor dentro de campo, independente do comando. Que a gente, mediante disso tudo, a gente precisa agradecer ao Orlando, que está se dispondo a ajudar a gente dentro daquilo que ele pode fazer. E então só agradecer a ele, a comissão, por dar esse apoio pra gente, e a gente fica muito feliz por poder voltar a vencer. E agora vamos forte domingo, que é um grande jogo. Agora, Hugo, quem tá de fora, né, imagina, bom, ainda não tem um treinador, vai entrar para um jogo importante, aí vocês entram, conseguem um resultado positivo num jogo que foi pegado, né, bem físico. Como é que fica para vocês atletas essa espera por um novo treinador, ao mesmo tempo tendo que se concentrar ali nas 4 linhas para trazer um resultado? Bom, a verdade é que a gente precisa se concentrar no nosso trabalho, né? No que a gente precisa fazer dentro do campo, nosso dia a dia, e entregar o nosso melhor, como eu acabei de dizer. Então o comando que vir vai vir para ajudar. Então eu tenho certeza que a melhor decisão vai ser tomada pelo Fabinho, pelo presidente, mas a gente precisa dar o nosso melhor, a gente precisa desempenhar nosso futebol. Porque, querendo ou não, a gente também entende de futebol, a gente sabe que precisa ser feito dentro do campo. Então é esse caminho que a gente vai seguir para que a gente possa continuar vencendo.
Só para encerrar, você chegou a ter alguma conversa com o Donelli, né? Ele ficou nos últimos jogos, acabou sofrendo uma pressão desproporcional, os maus resultados acabaram... muitas críticas que vêm das redes sociais, como ele mesmo falou, né? Mas ele fala muito da admiração pelo seu trabalho, pelo seu desempenho. Você teve alguma conversa com ele nesse sentido? Bom, na verdade a gente não teve nenhuma conversa específica, mas a gente tem um dia a dia muito bom, muito limpo, né? Muito legal de conviver. A gente é bem amigo, tanto eu quanto ele, o Longo, o Cauê, o Cadu, a gente é bem parceiro assim no dia a dia. E, bom, acho que toda a pressão, todo jogador passa por isso. Ele, por mais que tenha 22 anos, é um cara experiente de Corinthians, é um cara que entende isso aqui e sabe que a nossa torcida e a gente e esse clube é tudo movido a resultado. E, bom, ele é um grande goleiro e eu sou bom porque ele, o Longo, o Cauê e o Cadu são bons. Porque se eu der brecha, eles passam por cima. Então, por isso que eles elevam o meu nível. Então, ele fez grandes jogos. Então, tem que parabenizar ele por tudo que ele fez dentro do campo. E futebol é assim, né? Vai ter um momento que a torcida vai cobrar, vai encher um pouco o nosso saco. Mas a gente precisa estar preparado para dar a volta por cima, fazendo o nosso melhor dentro de campo. Eu tenho certeza que ele deu o melhor dele, assim como quando ele tiver a oportunidade de novo, ele vai dar de novo. Tá bom. Obrigada, Hugo. Sangue. E onde eu queria chegar nesse ponto? O Hugo Souza está voltando agora, né? Ele pode ser uma pedra no sapato do Flamengo. O Flamengo está com dificuldade de finalização. Felipe Luiz tem que parar na sexta, sábado, domingo pela manhã, antes do jogo contra o Corinthians, treinar a finalização. Bora dar uma olhada nos números do Hugo Souza, para você ter uma noção. Souza, números dele na tela para você. Vamos lá. Hugo é monstro, diz o Rodrigo aqui. Tem tanta gente falando no Hugo, hein? Vamos lá. Com o Hugo Souza, o Corinthians tem 17 jogos, 8 sem sofrer gol, tá? E sem o Hugo, um jogo sem sofrer gol e uma média de gol sofrido de 1,27 sem o Hugo Souza. E com o Hugo, o Corinthians sofreu 15, sem o Hugo, o Corinthians sofreu 14. Então, assim, a relevância do Hugo Souza hoje ela é muito grande e ela não é só técnica, né? Ela é também da liderança. O Hugo hoje é um líder pro elenco corintiano, não à toa, quando o Romero não tá em campo, ele que joga com a braçadeira. O Hugo é muito maluco você imaginar que ontem fez 1 ano da última participação do Cássio, última partida do Cássio, e 1 ano depois o Corinthians tem um goleiro que pode confiar, um goleiro que é ídolo, um goleiro que é líder. E não foi direto pra ele, né? E eu só acho que o Carlos Miguel optou por sair, né? Esse que tem muito a lamentar, né? O Carlos Miguel deve sofrer com uma dor de cotovelo em Londres, pelo menos sofre dor de cotovelo em Londres. Isso só prova que a questão do Hugo Souza no Flamengo era o quê? Era aqui, ó, cabeça no lugar. O Hugo Souza é sim um bom goleiro. O Flamengo precisa se preocupar com o Hugo Souza aí, com o ataque do Flamengo na realidade, para não sofrer no domingo, né? Bora dar uma olhada aqui porque tem mais um corte que eu separei aqui. Olha só, vamos lá. O Flamengo teve treino aberto hoje em preparação para a partida contra o Corinthians, domingo no Maracanã. O Flavinho que estava lá e conta tudo pra gente. Fala, Flavinho! Oi, Fernanda, boa tarde para você, pro Venê, pro Pedrosa, boa tarde para todo mundo. Hoje pela manhã a gente acompanhou aqui no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, o penúltimo treino da equipe antes do jogo de domingo contra o Corinthians. A imprensa teve acesso aos primeiros 15 minutos da atividade. Nada muito revelador, mas a gente observou que o Plata, que se recupera de um problema no joelho, e o Alexandro, que sofreu um edema na coxa, não foram ao campo nessa primeira parte da atividade. Mas depois, na reta final do treinamento, os dois foram programados e fizeram um trabalho à parte. Não sentiram dores e devem ser relacionados para o domingo. O Plata, inclusive, tem mais chance que o Alexandro. Depois do treino, o Danilo conversou com a imprensa e falou da pressão do Flamengo nesse jogo contra o Corinthians de recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro. A gente lembra que o Flamengo agora está na 2ª colocação a 2 pontos do líder Palmeiras. Vamos ouvir o Danilo. Então, essa é uma pressão maravilhosa, é um privilégio, certamente. E, como eu falei antes, jogar pelo Flamengo é isso, né? É essa pressão por resultado, por vencer, por estar em primeiro. E a sequência do ano passa sempre pelo jogo seguinte, né? O jogo seguinte é o jogo contra o Corinthians, no Maracanã.
onde certamente vai ter um ambiente maravilhoso. O Flamengo então fecha essa preparação para enfrentar o Corinthians neste sábado e aí sim o time está pronto para o grande clássico de domingo das duas maiores torcidas do país. Previsão de casa cheia, diferente do que aconteceu nos 2 últimos jogos contra o Juventude e contra o Vasco. O Danilo até elogiou, claro que todo jogador adora atuar com o Maracanã lotado. É com você, Fernanda. Sabe tudo! Isso é Flávio Venick. Beijo pra você, Flavinho. Ô, Vene Casagrande, nesse dia chuvoso aqui do nosso Rio de Janeiro, a gente tá um dia com chuvinha, né, Vene? Dia maravilhoso pra uma sexta. Você gosta de chuvinha, Vene? É mesmo? Adoro. Essas imagens são do treino de hoje, né, Vene? Sim, treino aberto. Só um gancho aí em cima do bom VT do Flávio Venick, inclusive, que ele falou de Maracanã lotado. Recebi uma parcial aqui atualizada, 59 mil ingressos vendidos até o momento, ou seja, a diretoria do Flamengo trabalha já com a ideia de ter mais de 60 mil pessoas presentes no Maracanã. Um público maravilhoso, é esse público que o Maracanã merece, que o Flamengo merece, e a gente está falando de um jogaço, né? As 2 maiores torcidas do futebol brasileiro, Flamengo e Corinthians, e tem tudo para ser de fato um bom jogo. Então, só trazendo essa atualização de parcial de ingressos aí. E o Pedro treinou bem, né, Vene Casagrande? Treinou, e assim, o Fernandinho, eu acho que tá chegando o momento já do Pedro ser titular, sabe? Ele voltou muito bem, a parte física dele me chamou a atenção, inclusive na altitude, a gente pôde ver um Pedro muito bem, atuando muito bem. Eu acho que já dá para trocar essa ideia, ao invés de entrar o Pedro durante a partida, começar com o Pedro e de repente tirá-lo durante a partida e assim ele vai ganhando mais minutagem. Mas deu pra ver que o Pedro tá muito bem fisicamente, tecnicamente também falando, voltou muito bem. São 5 jogos já que ele voltou? Mais 4 ou 5, mas não passa disso. Mas mesmo assim, mesmo que seja 4 ou 5... Não, acho muito. Todos os jogos que ele entrou bem, não é por causa dos gols que ele fez. São Paulo, Córdoba, Juventude, Vasco, LDU. É isso, 4 jogos. E ele entrou muito bem, fazendo gol, sendo importante. Por exemplo, na altitude, ele fez jogadas importantes ali de pivô. Então acho que já está chegando o momento dele ser titular. E fica essa dúvida aí se o Alexandre e o Gonzalo Plata vão voltar, porque eu acho que são 2 jogadores hoje, no meu time, titulares na equipe do Flamengo. Eu vi o que ele falou. O quê? Tá chegando a hora do Pedro ser titular. Eu acho que ainda não tá na hora, não. Eu também acho que não. Inclusive, eu acho que uns 20 joguinhos, porque esse negócio de minutagem tá muito perigoso, hein, Vene Casagrande? Seleção brasileira. Foi grave também. Não é, ô Pedrosa? Você escuta o que a gente tá falando Vocês pra não vão você. se calmar, hein? Não, mas agora, falando sério, sério... É mais fácil ser calmado que o Pedro, porque o Pedro faz gol pra caramba. Agora, falando sério, talvez, pra essa partida... Eu não consigo. Tô falando sério agora. Ele entrar cansado, com os jogadores cansados, não é melhor? Ele entrar no segundo tempo? Neste momento, os 45 você tá minutos finais com pode ser. o adversário cansado? Não acho nenhum problema. Talvez seja há uma coragem, né? Exato. A questão que dá uma facilitada pro jogador, até mentalmente, porque é um momento... Ele me parece ser um garoto com mental bem forte, bem né? Forte. Pô. Porque às vezes eles voltam com uma certa insegurança na lesão. E qualquer coisa que aconteça no jogo faz eles andarem algumas casas para trás, mentalmente falando. Acho que não fisicamente. Fisicamente, ele vai ganhar ou começando ou entrando. Ele vai jogar talvez os mesmos minutos controlados que o departamento, todo mundo vai pensar. Mas eu não tinha pensado por esse lado, realmente entrar com o pessoal mais cansado, né? E eu acho que até muda o próprio lado mental do jogo. Não só o Pedro é um grande jogador, mas vou dar um exemplo aqui. Quando o Pedro entrou contra o Vasco, eu achei que ia dar ruim. Eu achei que ia dar ruim. Inclusive, quase deu. Eu tenho certeza. Porque, assim, porque o Léo Jardim fez milagre. A hora que o Pedro entrou, eu falei... É a nossa morte. Ele é muito diferente, cara. Assim, você tava no Maracanã, você vê a forma como ele joga sem a bola. Ele entende muito de futebol, cara. Ele evoluiu muito a parte tática dele, muito mesmo. Nossa, sorte que o Léo Jardim tava lá. O que ele falou, competência, porque ele é goleiro de seleção brasileira. Assim como o Pedro é atacante de seleção brasileira, o Léo Jardim é goleiro de seleção brasileira. Eu concordo. Não é nenhum absurdo você botar o Léo Jardim como terceira opção hoje no gol da seleção. Ele levou o Bento, ele no caso o Dorival, né? Tava levando o Bento. Só porque joga com o Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque joga com o Cristiano Ronaldo. Porque eu não gosto desse negócio de Cristiano Ronaldo ligando pros outros. Não, querendo botar jogando pé junto. na calçada da fama. Nunca jogou no Maracanã. Eu sou a favor. Como é que vai botar ele é o Cristiano Ronaldo. Cara, ele é o Cristiano. Se ele vier aqui ao SBT, eu quero botar meu pé aí na calçada do SBT. Aqui é só o Silvio Santos. Ele acha que é quem aqui? Nunca jogou no Maracanã. Pedrosa, é o Cristiano Ronaldo. O Maracanã, beleza, vem. É o quanto antes.
Nenê é muito maior que o Cristiano Ronaldo no Maracanã. No Maracanã, com certeza. Não. Eu sou maior que ele. Obina, muito maior. O Louco Abreu também. Também. Olha aqui, já tem os pés, todo mundo já... O Obina tem também? Não sei. Não, mas o Nenê tem e o Louco tem também. Vocês acham que combina, gente? Não. Hashtag SBT Esporte Rio. Você acha... Então, Nação Imprensa, repercutindo as notícias do Flamengo, cortei o vídeo aqui porque eu comecei a falar de Cristiano Ronaldo. A pergunta dela é: Cristiano Ronaldo merece ter aí os pés aí no Maracanã? Deixa aí nos comentários. Bom, sobre Libertadores, rapidamente, já eu falo sobre Pedro rapidinho e sobre o Plata, tá? Para a partida contra o Corinthians. A vitória do Central Córdoba complica o Flamengo da Libertadores. A verdade não é que complica, né? O Flamengo tem que fazer o dever de casa. Tem que ir lá ganhar do Córdoba, perdeu aqui no Rio. Tem que ganhar o Tátira em casa, não tem jeito. E tem que ganhar a LDU em casa. Ponto. O Flamengo tem que fazer o dever de casa. Dever de casa, mais que obrigação. Perdeu em casa. Tá? Tem que ganhar, não tem jeito, tá? Não acho que tá ruim não pro Flamengo. Agora, negócio de ficar perdendo ponto e tal, não classificar com o máximo de ponto possível é ruim. Por que é ruim? Porque depois vai decidir fora de casa. O primeiro jogo sempre vai ser em casa. Aí é complicado, né? Bom, o Flamengo mantém cautela com o Pedro, mas avalia a chance dele entrar como titular já no próximo mês, né? O jogador evolui em processo de recondicionamento físico. Então, assim, na minha opinião, é importante ter essa cautela de fato com o Pedro, porque sempre que um jogador volta de uma lesão grave como essa, volta de, sei lá, 5, 6 meses, 7 meses, como é o caso do Pedro, até mais com outros jogadores, tem esse risco de lesão muscular. Então o Flamengo vai fazendo esse recondicionamento físico aos poucos com o Pedro, e na minha opinião tá certo, vai dando minutagem a ele, daqui a pouco ele joga meio tempo, né? Daqui a pouco ele entra no metade do segundo tempo ali, entra no intervalo, daqui a pouco dá mais 60 minutos para ele, e aí, né, vai dessa forma, na minha opinião. Bom, o Flamengo também pode ter Gonzalo Plata contra o Corinthians nesse domingo, tá? O atacante que sentiu aí um edema no joelho, pode ter chance aí, segundo informações do Vene Casagrande, o jogador pode ter chance de atuar aí com o Flamengo. Não sabemos se será com o titular, né? Mas tem grande chance de estar em campo aí o Plata com a camisa do Mengão contra o Corinthians. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like, até o próximo vídeo.